Ainda não é, mas vai ser 20 minutos para as 10 da manhã. Agora sim consegui perceber o que é que as máquinas me queriam dizer, sim, porque o material tem sempre razão. Connosco já temos o André Ferreira e o Tiago Queiroz. Bom dia. Bom Muito bom dia. dia. Não troquei o nome a ninguém, pois não? Não. Não, não. Já estou a melhorar. Liberdade de expressão para ouvir às sextas-feiras, agora mais cedo, por volta das 9h40 da manhã. Daqui a pouco, se deixar de nos ouvir na rádio, nas ondas artesianas, está tudo bem. Estamos a fazer a troca de uma antena, mas continuamos a transmitir em direto em terranova.pt. Escusado será dizer que os próximos minutos são da inteira responsabilidade do jovem André e do jovem Tiago. Exatamente, muito obrigado então Maria João, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao Tiago mais uma vez. Bom dia. E hoje não temos pontos para ir, vamos diretamente aos temas que nos trouxeram aqui e tivemos a ouvir há pouco então duas músicas bastante alegres e bastante mexidas, mas o tema que trazemos primeiro é bastante triste e foi a morte de George Floyd, o homem de 40 anos nos Estados Unidos, que foi morto pela polícia do estado do Minnesota, por ter pago ou ter sido suspeito de ter pago então com uma nota de $20 falsa num supermercado. Então a polícia acabou por apanhar este homem, acabou por o deitar ao chão e pressionar o seu pescoço com o joelho durante vários minutos, um polícia só. No local estavam 4. E nenhum dos outros fez nada. Este homem várias vezes disse que não conseguia respirar e ainda assim a polícia continuou com o joelho em cima do seu pescoço. O homem acabou por não resistir e morreu no hospital. Então estes 4 polícias já foram despedidos. Os polícias de Minneapolis já foram despedidos na madrugada de quarta-feira e as investigações já estão a ser conduzidas pelo FBI. E depois da divulgação deste vídeo feito por populares, milhares de manifestantes foram para as ruas também. Um grupo tentou invadir a esquadra de onde eram os polícias. Os manifestantes atiraram garrafas de água, entre outros projéteis, e a polícia também, com equipamento antimotim, acabou por dispersar estes vários protestos usando gás lacrimogéneo e armas não letais. Do que se pode tirar daqui é que estamos a incorrer novamente àquilo que já temos vindo a falar aqui várias vezes também no Liberdade de Expressão, que são os casos de violência contra a raça negra nos Estados Unidos, infelizmente. Que muitas pessoas podem dizer que já não existe racismo e que já não existe racismo nos Estados Unidos. Nós vemos claramente que o racismo vai continuar a existir, infelizmente, vai ser uma coisa que vai perdurar na nossa sociedade enquanto nada a sério for mudado. Tanto é que em Portugal ainda existe racismo, portanto não vamos estar aqui com coisas, porque em Portugal também existe racismo. E aqui o que me pareceu foi sim um ato racista contra este homem, que poderia ter pago ou não, não está em causa a veracidade da suspeita contra o homem, que poderia ter pago ou não com uma nota falsa de $20. Mas eu acho que um suspeito de ter pago com uma nota falsa, não é preciso então usar uma força bruta, porque não era um ato de violência, não era um crime violento, por assim dizer. Num briefing à imprensa, o mayor de Minneapolis, Jacob Frey, mostrou-se incrédulo e esta frase que eu vou dizer sobre ele deixa-nos a refletir um pouco. Ele diz então, no dia em que disse isto, nas últimas 36 horas, mais do que com qualquer outra coisa, eu tenho-me debatido com uma questão fundamental. Por que razão o homem que matou George Floyd não está preso? Se vocês ou eu tivéssemos feito, estaríamos atrás das grades neste momento. Eu não consigo chegar a uma boa resposta. E estas palavras demonstram bem aquilo que muitas pessoas nos Estados Unidos e por todo o mundo estão a sentir, tanto é que muitas figuras públicas acabaram por divulgar este homem, e muitos protestos estão agora com as palavras "não consigo respirar", e é muito sentido isto, porque vemos cada vez mais a crescer o ataque por parte das polícias a pessoas de raça negra, e isso obviamente tem de mudar, e com Trump no poder isso não vai melhorar. Sim, realmente esta situação tem dado muita polémica estes dias na América, no estado de Minnesota, e não só, bastantes protestos. Literalmente, os protestantes andam literalmente a pegar fogo a muitos serviços, a contestar de modo muito, muito marcado. Inclusive várias personalidades juntaram-se
ao protesto, e as pessoas também pedem a detenção dos polícias, que felizmente relativamente a isso alguma coisa já foi feita. Vamos ver se será algo definitivo ou não. Daqui para a frente é que temos que esperar e ver o desenvolvimento da situação. É bastante infeliz ver que estes atos comprovam que o racismo é um flagelo que ainda existe muito nos Estados Unidos da América. Apesar de situações semelhantes a esta serem frequentes na América, pelo menos no passado, no geral, pouco parece ser feito, ou parece ter sido feito, para proteger tanto as vítimas e assim também para condenar os agentes da autoridade, ou neste caso os abusadores, que usem a violência excessiva e o próprio racismo. Este tipo de violência e discriminação contra a comunidade afro-americana na América tem sua origem no passado histórico longínquo, obviamente todos sabemos, mas pronto, não é, tem um grande foco no passado na escravatura, como muitos outros países, inclusive Portugal também, mas é realmente triste perceber que realmente a generalidade das sociedades, embora tenham evoluído em termos morais, estas injustiças mantêm-se num país que gosta de se etiquetar como o melhor do mundo. E a frequência de tragédias contra a comunidade afro-americana é tal nos Estados Unidos da América que, pelas piores razões, o racismo e a violência contra esta comunidade acabam por ser quase automaticamente associados à América em si. Uma pessoa pensa na América e quase que vem logo esta ideia de racismo e violência excessiva contra afro-americanos, assim, logo associada. Eu tenho duas coisas a dizer assim relativamente a isto. O vídeo que tem circulado pelas redes sociais mostra bem a violência que foi aplicada à vítima e o sofrimento por que ela estava a passar. Primeiro, apesar de as autoridades terem indiciado que o suspeito resistiu à detenção, vários vídeos não mostram qualquer prova disso. Ou seja, só por aí já está a força excessiva usada de um modo errado. E segundo, o crime cometido pela vítima em nada justifica o uso de força aplicado pela polícia. Sendo que George Floyd foi detido pela polícia, alegadamente por... Eu vi duas versões, ou por ter pago uma nota de $20 alegadamente falsa, ou por um cheque. Vi uma versão de um cheque também, não sei qual será a mais correta aqui. Pronto, eu digo aqui as duas versões porque é o que se deve fazer, no valor mais ou menos de €8. Pronto. Sem nunca estar armado, ou seja, qual é a lógica de estarmos ali a prender alguém pelo pescoço daquela maneira? Inclusive vi exemplos de brancos, de homens brancos que mataram várias pessoas e foram presos de um modo pacífico. E nesta situação, que não estava implícita violência nenhuma por parte da vítima, fizeram esta tragédia que felizmente está a levantar este pó e talvez mude algumas consciências na América, mas eu infelizmente penso que isto não vai ser o ponto de viragem no que toca a isto. Os 4 agentes envolvidos na detenção foram despedidos e estão a ser investigados, podendo estar a incorrer num crime federal, e muitos populares acusam o próprio ato do agente que pressionou o joelho como um homicídio. E vemos em pleno século XXI estes atos quase a tornarem-se como um hábito, e isso não pode acontecer mais. Não? Nós temos de nos insurgir, mais os americanos, e obviamente os americanos também têm de eleger alguém que consiga compreender estas fragilidades e atuar no momento certo. Sim, exatamente. E eu já vi também várias personalidades a dizer, se não estou enganado foi o Will Smith, o ator, a dizer que inclusive o racismo na América não está a aumentar. Ele diz, se não estou em erro, que o facto das pessoas estarem a filmar cada vez mais e a publicar e a partilhar estas situações é que dá essa ideia, porque na opinião dessa e de outras personalidades, o racismo tem permanecido igual nestes tempos passados na América. E o mesmo acontece aqui em Portugal também. Tivemos há pouco tempo o caso do Ventura, mas exato, acontece mesmo em Portugal. Exatamente. Agora passando a um tema também aqui mais para os lados europeus e também polémico, a Holanda, numa revista holandesa, admite que não quer que os países da Europa do Sul recebam nem mais €1. Em que sentido? Após algum tempo das anteriores acusações aos países do sul da Europa, numa revista holandesa, Elsevier Aikeleid, algo assim deste ano, espero estar a pronunciar corretamente, foi publicada uma caricatura polémica. No contexto da recessão, que obviamente foi originada pela pandemia Covid-19, que é bastante inesperada, ninguém estava à espera que isto acontecesse, as economias diminuíram muito e foram-se abaixo, inclusive a de Portugal. A proposta de 750 mil milhões de euros para o Fundo de Recuperação Económica, que a Comissão Europeia apresentou na passada quarta-feira, com o objetivo de ajudar os países europeus mais afetados pela pandemia, foi mal recebida pela Holanda.
A posição do governo, que tal como o austríaco é a favor da emissão de créditos, de modo a não haver uma espécie de partilha de dívidas, está em linha com a da revista conservadora Elsevier Weekblad. Esta publicação ataca diretamente Merkel e Macron, que na semana passada propuseram 500 mil milhões em apoios para responder aos danos económicos da Covid-19. Então o que é que se passa? A revista assume que esta ajuda simboliza apenas uma transferência do dinheiro do norte da Europa para o sul da Europa, adicionando ainda que se trata de um ato perverso, pois a revista afirma que os países do sul da Europa não são pobres, não necessitando então de tais apoios financeiros. A imagem que faz capa nesta edição provocatória aos países do sul da Europa retrata a imagem de uma mulher em correria atarefada com um telemóvel numa mão e uma pasta de trabalho na outra, e ainda um operário trabalhador, representando estas imagens que eu descrevi agora, o norte, e para descrever e representar os países do sul da Europa, optaram por mostrar um homem latino de bigode e mangas de camisa arregaçadas, com joias pelo corpo, um café e vinho sobre a mesa, e uma figura feminina de biquíni na piscina, apenas nas redes sociais, acompanhado pela frase "nem mais um euro para o sul da Europa". Malta, isto aqui é mais falando para quem tem esta opinião contra os apoios. Em termos mais concretos, isto acaba por ser uma espécie de repetição, se calhar mais clara, mais figurada, de uma antiga acusação, onde o antigo presidente do Eurogrupo também acusou os países do sul da Europa de gastarmos o nosso dinheiro em copos e mulheres. Isto também deu o que falar na altura. E foram acusações sentidas durante a crise em que Portugal, Espanha e Grécia aderiram a um resgate financeiro. O que, na opinião da Holanda, basicamente foi que nós, quando andamos a gastar o dinheiro em festa e não sei o quê, pronto, tivemos que ir buscar o dinheiro ao norte para cobrir o nosso buraco. Pronto. Também é relevante relembrar, em março, que geraram polémica algumas declarações do atual responsável da pasta financeira da Holanda, declarações que ponderavam a Comissão Europeia a investigar países como Espanha, que dizem não ter margem orçamental para lidar com os efeitos desta crise provocada pelo vírus. E estas declarações foram rapidamente apelidadas repugnantes e anti-União Europeia por António Costa. E muito bem. Porquê? É revoltante perceber que na União Europeia existem membros que olham mais para os seus amigos do que para o objetivo central da criação da União Europeia, que é literalmente a existência de apoios e de uma cooperação internacional entre os países membros. Estas desconfianças internacionais entre os países membros vão apenas originar um afastamento cada vez maior e um isolamento e individualismo que acabará por ser mais sentido no futuro, e que já se tem sentido mais ultimamente, e a maneira como a revista retrata os povos europeus, com aquelas imagens bastante generalistas, bastante generalizadas, e olhando para os países europeus como se calhar preguiçosos, não é correto, e de certo modo ofensivo. Nenhum país do sul da Europa teve culpa pelo impacto da pandemia, e as declarações e ataques da revista holandesa são simplesmente egoístas, e citando o nosso primeiro-ministro, repugnantes. Simplesmente nós não tivemos culpa do impacto que o vírus teve sobre nós, e se a União Europeia existe, muito bem, tem que nos apoiar. Sim, eu acho que se, por exemplo, nós vivêssemos num país em que o salário mínimo fosse igual ao da Holanda, obviamente, se calhar não nos estávamos se calhar também nos estávamos a queixar, ou se calhar não sei, depende da nossa situação. Mas eu acredito muito que a Holanda quisesse ser um país do Sul, se calhar pelo sol, pelas praias, não sei, mas qualquer coisa que a Holanda gostava de pertencer ao Sul. E obviamente que estas palavras desta revista conservadora são bastante inúteis, por assim dizer, não acrescentam em nada e são totalmente mentira. Se nós fôssemos um país que realmente dormisse à sombra da bananeira, ou estivéssemos, ou não trabalhássemos, ou estivéssemos sempre na praia, obviamente que se calhar também obviamente precisaríamos de apoio, porque a Holanda neste momento também acredito que precisa de apoio durante esta fase da Covid-19. Todos os países vão precisar neste momento, e este fundo da União Europeia e a própria União Europeia serve para isso quando foi criada. Se as pessoas bem se lembram, se calhar os holandeses não se lembram, mas se calhar deveriam estudar um bocadinho de história sobre da União Europeia antes de falarem. Mas obviamente que sim, é importante referir que esta é uma revista conservadora, e os conservadores, não estou a dizer que são todos, mas na sua generalidade têm uma visão mais para puxar a brasa à sua sardinha, e neste caso ao país. E sim, são situações infelizes que como já aconteceu mais do que uma vez. Os holandeses, desde que o Reino Unido saiu, estão a sair da casca, parece-me, desde que o Reino Unido saiu da União Europeia. A Holanda está a sair da casca com muitas afirmações, muitas delas, praticamente todas falsas. António Costa já se vem surgir contra essas palavras, e bem,
e obviamente que só esperemos que todos os países, inclusive a Holanda, consigamos então ultrapassar esta fase a nível económico de uma melhor maneira. Esperemos também que este fundo, obviamente que o dinheiro é de todos, está ali para todos. Há países que sim contribuem mais que outros, isso não se põe em questão, mas os senhores holandeses não sejam Trump a querer, queremos que todos paguem igual. Não, as economias são diferentes e ainda por cima nesta fase não se pode andar aí a esbanjar dinheiro como bem nos apetece, porque ele não existe praticamente, ele foi todo investido nos apoios para a saúde e para as empresas agora em layoff, portanto não vamos andar aí a criar falsas expectativas sobre o dinheiro da União Europeia. Obviamente que ele serve para existir, esperemos que ele ajude, e este fundo obviamente vai ser distribuído e deve ser distribuído de forma igualitária para todos, e a Holanda esteja mais caladinha, porque senão eu ligo à Merkel e expulsamos os holandeses e acabou. Exatamente, no dia em que estes apoios não forem entregues, a Europa perde o seu valor e o seu objetivo primário. E antes de terminar, eu também só queria dizer que eu só espero que a União Europeia não caia, agora com a saída do Reino Unido, com o Brexit, eu só espero que a União Europeia não caia, porque este grupo de países, apesar de muito contestado que é sem dúvida, tem bastante importância para a vida de todos os países europeus. Portanto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, está tudo isso. Então, pronto, podemos dar por terminado o programa desta semana e obviamente cá estaremos na próxima semana com mais temas e para mais uma liberdade de expressão. E mais uma vez foi um gosto ter-vos connosco, André Ferreira e Tiago Queiroz, mais uma edição do Liberdade de Expressão. Bom fim de semana e até 2 a 8 dias.